a vontade é ouvir mais irmãos, né? Mas o tempo nos cobra, a palavra do Senhor, né, tem que ser pregada aqui nessa noite, amém? E eu agradeço, né, desde já essa rica oportunidade, e agradeço a cada irmão, a cada amigo, né, que veio aqui festejar conosco, né, pelo 25º aniversário do Grupo Estrela da Manhã. E passo o trabalho para o nosso primeiro líder da mocidade, Diego. Amém? Então retorno o trabalho para o nosso pastor. Afonso, pode se assentar, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Até porque eu vim aqui porque o Senhor me trouxe. Mas eu vim mais também porque eu sabia que eu ia ver o pastor Demian e a pastora Ruth aqui. Eu quero transmitir um abraço do meu pastor presidente, né? Hoje ele está casando seu filho mais novo, né? Então assim, ele pediu para que eu trouxesse um abraço da pastora Marilene, também do nosso primeiro vice, o pastor Fábio Fernandes, né? Ele queria estar aqui, mas na nossa congregação lá está tendo uma festa de jovens. Então assim, que Deus possa abençoar, né, o nosso irmão pastor Jonei, pastor presidente também, nosso pastor Adeli e a pastora Ruth, né, e os demais irmãos. Eu estou muito feliz, irmãos, que, né, eu também tenho a oportunidade de ser coordenador de jovens do nosso campo. Eu já sou há 12 anos que eu sou coordenador de jovens, né? Então assim, já passou muitos jovens pela minha mão. E graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de estar apacentando também uma igreja em Petrolina, uma congregação nossa lá. E nós passamos 7 meses lá. Eu achei que eu ia ficar livre de tudo, ia ficar livre de jovens. Mas mudou o pastor, trouxeram de volta. E aonde que eu fui parar? Justamente na coordenadoria dos jovens mais uma vez. Mas graças a Deus, né, hoje eu atuo como o 2º vice-presidente e estou interinamente apacentando a congregação de Estrada Nova. Por quê? A congregação de Estrada Nova, ela é apacentada pela diretoria. Então, eu represento o pastor Wilson na congregação da Estrada Nova. E eu estou muito feliz, né? Eu quero apresentar para vocês, eu tenho um filho mais velho, né? Ele é bem velho mesmo, meu filho mais velho mesmo, é o diácono irmão Roberto. Nós temos praticamente a mesma idade. Fica de pé. Né, assim, o irmão Roberto, ele tem sido a minha bússola aqui, né? Ele, sim, no dia que o pastor falou comigo assim, vai para a congregação, eu falei, já sei que eu vou chamar o diácono irmão Roberto, porque pensa num homem que sabe de Pádua para cá, já frequentou, já sabe, futuca tudo, para pastor, já estive ali fazendo culto, já estive ali, né? E ele é fruto do saudoso pastor Vanderlei, de tal cara que é pai do nosso pastor presidente. Então eu glorifico a Deus pela vida do nosso irmão Roberto. Não tem me deixado, irmão. Eu vim com o carro cheio. Quando eu liguei para ele, Roberto, pastor, você vai vir sozinho? Eu estou sentindo um caminho de mal, mas eu vou com o senhor. Então é um fiel amigo. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do diácono irmão Roberto? Aleluia. Ele é uma bênção na minha vida, irmão. Muito bênção mesmo, né? Eu quero também, né, trazer um abraço da minha casa. A minha esposa não pôde estar aqui, ela está com problema na coluna, irmãos. E problema de coluna é um negócio que só Jesus cura. Nós gastamos muito dinheiro para descobrir o que é. E descobrimos que no final da coluna tem uma ruptura, uma rachadura. E isso não tem cura segundo a medicina. Mas Jesus é médico de osso. Jesus é médico dos médicos, né? E ele opera sem usar anestesia, sem botar sinal, sem fazer corte, sem deixar cicatriz. Não é verdade? E eu creio que a mão do Senhor está sobre a minha esposa. Sem mais delongas, eu gostaria de pedir a você que se fizesse de pé novamente, nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Eu creio, eu vou chegar aqui, mas um texto que me chamou muita atenção, um versículo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 8. Deus está neste lugar, irmãos. Muito obrigado, irmão. Deus está neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor: contudo recebereis poder quando o meu Espírito Santo descer sobre vós, e serás minha testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora nós vamos pular para o texto do tema. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número
2, eu vou deixar para a congregação ler esse versículo. Quando eu falar 3, todo mundo lê junto, igual o pastor Ademir disse aí, devagarzinho. Eu vou falar número 3 e vocês... 3, irmãos. E foram vistas por eles cintas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia, você pode se sentar. Que nessa noite Deus possa usar a minha boca. A palavra é dele, mas ele me deu a voz, e que da minha voz você entenda aquilo que Deus quer falar. Eu gostaria de começar contando um pequeno testemunho, e a gente vai entrar aqui na palavra. No ano de 2012, eu me lembro que eu tive na Assembleia, ali em Cambuci, estava nós sentados ali, o pastor Fábio, era ainda o pastor Cícero, e o pastor Fábio falou comigo assim, eu nem sei se o pastor Ademir lembra, o pastor Fábio Felipe está indo para o Nordeste. Eu tinha uma fábrica de picolé, e eu trabalho na área da culinária, eu sou cozinheiro, e a gente montou uma fábrica lá em casa, com o intuito de ganhar um dinheiro, de mudar. E pensa num picolé bom, irmãos, era um picolé que dava para poder preencher paredes, tão duro que ele era o picolé mais gostoso que tinha. Se você precisasse dele para poder substituir um tijolo, podia me contratar, que meu picolé encaixava direitinho no tijolo maciço, de tão duro que era. Mas Deus começou a me agraciar. Eu nunca tinha trabalhado nessa área de sorvete, e Deus começou a me dar sabedoria. E eu pedi a Deus, Deus, envia alguém para me ajudar, envia alguém para me ensinar a fazer esse trem. E de repente passa uma mulher loura e fala assim, olha, eu sou vendedora de produtos de picolé, de sorvete e tal. Ela falou assim, como é que é o nome da sua empresa? E a gente não tinha nem nome. E ela falou assim, eu vou agendar e o professor vai vir aqui. E veio um rapaz do Espírito Santo, e ele entrou lá dentro da minha sorveteria e falou assim, primeiro eu quero ver os seus produtos. E ele jogava no chão, pegava outro, jogava no chão. Eu falei assim, meu amigo, ele falou assim, seu picolé é muito ruim, tu vende, eu vendo, eu tenho 12 clientes. E assim, eu falei, eu tenho 12 clientes. E ele pegou para mim e falou assim, eu vou fazer o produto, e na medida que eu fizer, você guarda todas as caixas, e você vai entregar isso aqui, vai dar para os seus clientes. Eu falei, estou precisando de dinheiro, como é que esse cara vai fazer eu dar? Ele falou assim, olha, eu vou fazer, e o que eu vou fazer, você distribui para os seus clientes, e depois eles vão te pedir. Passa um tempo, eu faço todos os sorvetes que ele faz, e irmão, pensa na diferença muito grande. O meu você jogava no chão, e podia vir inverno e verão, 12 anos, estava lá. O dele, 12 minutos, já a formiguinha já começava a carregar. Falei, coisa boa demais. E eu achei que eu ia ganhar dinheiro. Eu estava numa reunião de mocidade, a minha esposa começou a sentir uma dor. E dor de mulher preocupa quem é marido, né? Eu fui casado muito novo. E aquela dor, já tinha a primeira filha, daqui a pouquinho a minha esposa fala assim, estou sentindo muita dor, uma dor estranha. Meu corpo não está bem. E nós tínhamos uma reunião de oração de 10 à meia-noite. E começamos a fazer, naquela época a mocidade ainda era uma mocidade numerosa, porque nós perdemos muitos jovens da nossa igreja, migraram para Macaé, para trabalhar embarcado. E nessa aí, Deus me deu uma visão, que estava colocando uma criança dentro do ventre da minha esposa. Eu falei, filha, você não está com nada, você está grávida. Ela falou assim, mas essa gravidez é diferente da primeira. Passado-se um tempo, a minha filha na época tinha 7 anos, e a minha filha levanta de madrugada gritando assim, mãe, e a minha esposa grávida. Minha esposa já estava com 2 meses. E a minha filha começa a dizer assim, mãe, a minha esposa levanta. Nossa casa, na época a gente tinha comprado uma casa de segunda mão, uma casa de pessoas de idade, a casa ainda tinha até um fogão a lenha dentro dela, e a gente comprou para reformar, para fazer uma casa, fazer a casa do sonho. E a minha esposa achou que tinha um bicho, buscou tudo e não tinha. Ela falou assim para minha esposa assim, olha mãe, o Senhor Jesus apareceu para mim. Aí minha esposa falou assim, vai dormir menina, pelo amor de Deus que eu estou cansada. Ela falou assim, o Senhor Jesus apareceu para mim e disse que eu vou ser missionário. E ele falou para mim que se eu não for para o campo, as almas vão morrer. Se eu não for para o campo, as almas vão perecer. Mãe, Jesus está falando comigo. Aí minha esposa coloca a mão sobre ela e fala assim, vai dormir menina. Ela fala assim, a senhora está falando comigo porque eu sou criança. Aí ela botou a mão no peito e falou assim, tem um fogo ardendo aqui no meu peito. Há um fogo muito grande no meu peito. Aí a minha esposa começou a chorar. E depois do outro dia o negócio mudou. A menininha de 7 anos já começou a levantar de manhã e falar assim, ei pai, eu vou ser missionário que o Senhor Jesus falou para mim. Naquela época ainda era o pastor Cícero.
Cícero, nosso pastor presidente de honra. E ele tinha muita intimidade com ele, porque a nossa casa, a casa da minha sogra, é frequentada por todos os tipos de pessoas que você puder imaginar. Todos os tipos de crentes que vai lá para Pada frequentam a casa da minha sogra. E ela chegou no púlpito assim, ela levantou, foi no púlpito onde estava o pastor, virou para ele e falou assim: vovô, o senhor fica consagrando um monte de obreiro que não quer nada, que não vem na escola dominical, que não vem no culto de ensino. Consagra eu a missionária que Jesus apareceu para mim. Ele cruza os pés, levanta a cabeça, pega o azeite, vai na cabeça dela e coloca. Mas ele coloca e ela começa a rir. Eu falei, ele fala assim, agarra no bracinho dela e fala assim: vai! Irmão, esse negócio de vai é um negócio tremendo. Ela já chega em casa e está de cara com o meu sogro. Meu sogro, ele é tipo daquele homem, toma muito cuidado, que só aceitou Jesus para casar com a minha sogra. Minha sogra tinha 16 anos, uma morena bonita. Meu sogro vai olhar ela e fala assim: é essa que eu vou casar. Vai na porta da igreja, se converte, aceita Jesus, se batiza, depois que casa se desvia. E minha sogra ficou com meu sogro até... Aí a minha filha entra, olha para o meu sogro bêbado e fala assim: vovô, por que meu avô não vai para a igreja? Vovô, o senhor para de beber, hein? Porque o pastor me consagrou a missionária e eu sou missionária agora. E o senhor para de beber, o senhor trata de ir para a igreja com a minha avó. Aí meu sogro olhava para os filhos, tudo crente, e falava assim: essa criança está falando para mim o que nenhuma de vocês falaram. O tempo passa, irmão. E o filho começa a crescer na barriga da minha esposa. E minha esposa pegava um exame da primeira gravidez e coloca em cima da mesa e faz uma análise. E ela fala assim: essa gravidez não é a mesma da primeira. Eu falei: minha filha, calma. Não, eu não estou sentindo a criança. Parece que tem alguma coisa dentro de mim respirando muito forte. A criança bate. Eu falei assim: claro, minha filha, a criança está batendo aí dentro. Vai ser um grande jogador de futebol. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Só que daquela palavra que a minha filha tinha dito, em todos os lugares que a minha filha tinha ido na escola, ela dizia assim: eu vou ser missionária. Aí fazia aquelas brincadeiras de criança, as crianças brincando, uma falava que ia ser médico, outra falou que ia ser mecânico, outra falou que ia ser motorista, outra falou que ia ser isso. A minha filha falava assim: e eu vou ser missionária. Chegava na escola: o que você vai ser, Liz? Missionária. Ela não tinha outra palavra, ela só dizia que ia ser missionária. E nós fomos num culto lá na Pada, numa outra Assembleia de Deus. Minha filha ouve a moça pregar, daqui a pouquinho começou a pregar, minha filha desgarra da mão da minha esposa e começa a andar no meio da rua, carro passando, e ela dizendo assim: vou, Jesus, eu vou. E a minha esposa fala: tá aqui, menina. Ela ajoelha no meio da calçada assim, minha esposa coloca a mão dela e fala assim: mãe, eu só saio daqui se a senhora me levar para o campo missionário. Meu Deus! O tempo passa, irmão. E a criança cresce na barriga da minha esposa. Eu vou entrar no texto aqui daqui a pouquinho, mas eu quero te contar isso porque tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu preciso. E o que se passou comigo? Vem o primeiro mês, segundo mês, tudo bem, quarto mês, quinto mês, tranquilo. Houve uma formatura da Assembleia de Deus lá. Alguns irmãos se formaram no curso teológico. Estava o pastor Fábio na época e o coordenador da área estava lá. Ele vira para mim e fala assim: Fábio, você está fazendo o quê? Na época eu era presbítero, eu falei assim: nada. Ele falou assim: vai na minha casa amanhã de manhã, porque eu preciso conversar contigo. Eu falei: amém. Aí eu pego a moto não dá para chegar na casa dele, vou descer a congregação, pego um carro emprestado e vou. Quando chego lá, pego o homem dormindo. Eu falei assim: ô irmão, tu me chamou e tu está dormindo? Eu falei assim: eu estou te esperando aqui em casa. Conversa vai, conversa vem. Ele vira para mim e fala assim: olha só, eu não te conheço, mas eu estava orando a Deus, e Deus por 3 vezes colocou o seu nome no meu ouvido, e disse para me entregar uma congregação na tua mão. Eu falei assim: mas Deus falou com o senhor. Deus não falou comigo, não. Se Deus falou com o senhor, isso é problema do senhor. Comigo, ele não falou. Ele olhou para mim e falou assim: mas engraçado é que você vai. Ele falou assim: aonde? Ele falou assim: 2.100 quilômetros daqui, num lugarzinho chamado Isacolândia, com 18 mil habitantes, lá em Pernambuco. Eu falei assim: olha, pastor, se o senhor perguntar para mim que eu não quero, claro que eu quero, não vou rejeitar a obra de Deus, mas eu vou te dar a resposta na sexta-feira. Vou embora para casa. A minha esposa já não estava muito bem, e naquele dia a minha esposa tinha sangrado, então ela é funcionária do Estado, e o Estado deu para ela alguns meses para ela ficar em casa. Ela não podia nem mexer. Isso com 4 meses de gravidez.
Eu cheguei para ela e falei assim, engraçado, o pastor falou que a gente vai para a congregação lá de Pernambuco. Ela olha para mim e começa a rir. Eu falei assim, você não vai falar nada? Ela fala assim, não, vamos esperar no Senhor. Geralmente quando você chega em casa com uma notícia, a esposa fica, né? E ela tranquilinha, irmão. E eu querendo tiçar ela para ver se ela ia dizer alguma coisa. Nada. Passa domingo, segunda, terça, quarta e nada. Eu precisava dar resposta. Quando foi na quinta, na hora que eu ia falar, ela fala assim, senta aqui na cama. Eu quero falar contigo. O Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu tenho, as minhas cunhadas congregam na Madureira de Macaé. Que uma das minhas cunhadas saía no sonho e falava assim, o pregador que pregou na minha igreja mandou você ir para o campo. Ele mandou você ir arrumar a mala, pegar seus filhos, pegar todo mundo e ir embora para o campo missionário. A gente vai lá, chama o pastor Cícero, entra na casa dele, chama o coordenador e fala assim, nós vamos. Vai mesmo? Vamos. E quando o coordenador sai de casa, eu vendendo picolé, irmão. Pensa num picolé bom agora, sabe por quê? Eu tinha um picolé de abóbora com coco, de aipim, picolé de batata doce. Eu comecei a inventar. Depois que eu descobri as coisas boas, eu comecei a... Eu vou bombar. Picolé detox. Só coisa boa. Eu comecei assim, vou para colocar um produto bom? Ô, meu irmão, né? Você não consegue. No meu não dava nem para fechar a parede, mas o outro era tão gostoso que se ele derreter, dava para piscar a parede, tão gostoso que era. Bom demais, era bom mesmo. Agora eu estou te falando sério. O coordenador sai e quando ele chega lá na porta, ele volta e fala assim, Deus mandou dizer que tem pressa. Essa pressa, irmãos, minha esposa da cama não levantou. E eu me lembro que no dia 21 de dezembro de 2012 eu peguei o carro para buscar as minhas cunhadas de Macaé. E eu me lembro que eu passei por aqui de carro. E quando eu cheguei em casa, minha esposa estava com uma dor nas costas. Ela estava faltando poucos dias para fazer 6 meses. E ela passou a noite toda com dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. E eu fazendo massagem. Quando foi 7 horas da manhã, ela falou assim, me leva no médico que eu não estou aguentando mais. O hospital fica mais ou menos uns 100 metros, 200 metros da minha casa. E eu expus a minha esposa a ir a pé comigo. Vamos andando. Quando eu entro no hospital, a gente é muito conhecido. Aí tinha uma irmã lá da igreja lá, que ela olhou para mim e falou assim, tira a sua esposa daqui que ela está morrendo. Eu falei, o que eu vou fazer? Ela, tira ela agora, o hospital não tem recurso, a sua esposa está morrendo. Por quê? A pressão da sua esposa estava 24/19. Eu causei quase um eclâmpsia na minha esposa, carregando ela da minha casa até o hospital. Fui em casa, peguei um carro que tinha na garagem da minha sogra, estacionei o carro, acionei todos os crentes que você puder imaginar. Você já viu a antiga nota de R$1? Nós somos, eu e o Fábio lá, nós somos mais conhecidos do que nota de R$1. Ele conhece a gente. Acionamos crentes da Batista, da comunidade, da Deus e Amor, da Assembleia, da Universal, da Congregacional, da Congregação Cristã do Brasil. Irmãos, aqueles crentes começaram a entrar no hospital de uma tal forma e começaram a fazer uma corrente pela minha esposa. Tirei a esposa, levei para cá de saúde. Quando a doutora olhou para a gente e falou assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, nada. Quando ela coloca o aparelho na mão para medir a pressão da minha esposa, a pressão estava altíssima. Ela chama um cardiologista e começa. E a minha esposa normal, irmão, pensa numa pessoa normal, sem saber o que estava acontecendo. Ela levantava, tomava água, conversava. E daqui a pouquinho, o sangue começou a descer pelo nariz. E ela limpava assim, estou saindo sangue. E a doutora falava assim, fica quietinho aí. Deu 10 horas, deu 11 horas, deu 5 horas da tarde. A doutora falou assim, olha, ou você me autoriza a tirar essa criança, ou a sua esposa morre aqui. Porque a casa de saúde também não tem recurso. Aí tem um doutor, eu tenho 2 comprimidos na minha mão. Um eu boto a sua esposa para dormir. A gente recolhe a criança. Só, irmãos, que no dia da oração, Deus tinha falado comigo que estava me dando um presente. E presente só se devolve quando não gosta, ou troca por outro. Eu não queria trocar. Eu falei, não, eu quero os 2, moço. Ele falou assim, então você arruma muito dinheiro, meu filho, porque nós vamos tentar fazer o que for possível. Eu falei, quanto? Ele falou assim, a princípio 5 mil. Eu falei, não tem. Aí uma casa de saúde baixou aquele monte de crente, né? Crente é um negócio de Deus, né? E aí aquela coisa toda. Daqui a pouquinho a doutora vira para mim e fala assim, você conhece alguém?
porque eu vou transferi-la para o hospital de novo, e os meus amigos de Campos vão cuidar tudo dela pelo SUS. Você conhece alguém? Eu falei assim, conheço. E é tão bom ter crente. Olha só, irmãos, você precisa ter um crente em cada lugar. É tão bom quando você entra, tem um crente lá dentro do fórum, tem um crente na polícia, tem um crente no hospital, tem um crente dentro da Câmara de Vereador. É muito gostoso. Eu falei assim, a secretária de saúde é minha amiga e ela é crente. Liguei para ela e falei assim, olha, irmã, eu estou com um problema aqui. Ela estava indo para Miracema, ela virou o carro e falou assim, vou te acudir. Quando ela entra, ela falou assim, o que é? Ela falou assim, a doutora falou assim, eu preciso de um particular contigo, eu só preciso que você transfere o papel da casa de saúde para o SUS e coloque uma ambulância lá fora para poder levar essa menina para o hospital e do hospital levar para Campos. Ela falou assim, pode deixar comigo. Foi rapidinho o negócio. Só que Deus queria nos provar. E quando chegamos no hospital, entrou um demônio no corpo do enfermeiro-chefe. E ele não colocava minha esposa no sistema de jeito nenhum. E ali aqueles crentes começaram a juntar. Pastor Cícero, a saudável irmã Lindalva, a esposa dele. E começou o crente, o que está acontecendo aí? A esposa do irmão Fábio está ali dentro, está quase morrendo. E eu me lembro que eu saí, fui para o estacionamento, eu ajoelhei no cantinho e comecei a chorar e falei assim, Senhor, tu me deu um presente, eu não quero devolver esse presente para o Senhor não. O Senhor falou comigo que aquela criança era um presente. Só que eu esqueci que crente, aquele crente bem crente, estava lá dentro orando com a minha sogra. Era uma irmã chamada irmã Fátima. Ela colocou a mão na minha esposa e quando ela colocou, ela começou a rodar naquele hospital e sapatear naquele hospital. Ela veio, passou pela porta, passou pela atendente, todo mundo ficou olhando e ela, aleluia, aleluia. Ela foi lá no estacionamento onde eu estava e falou assim, assim diz o Senhor, eu vou fazer um reboliço no hospital e eu vou tirar a sua esposa daqui hoje. Já era 11 horas da noite. Aleluia. Quando deu 1h30 da manhã, chega um outro crente lá, um crente vereador. Crente? O que aconteceu com você? Ele nem era crente, não era vereador, não, tinha ganhado. Nem votei nele. Aí, mas era crente? O que aconteceu aí? Minha esposa está lá dentro morrendo. Vou resolver isso agora. Pegou o celular, ligou para o Rio de Janeiro. Fulano, oi, eu estou dormindo. Bota a mulher do rapaz no sistema agora. Rapaz, não tem como. Eu estou aqui em casa. Liga a internet, resolve aí, porque senão eu vou denunciar vocês para o Ministério Público. E o cara está lá. Ó, irmão, está lá, está tudo preenchido. Aí tinha outro crente que estava do lado dele e falou assim, fala o nome da sua esposa. Erlane, Márcio. Ué, mas o nome dela já está aqui desde 3 horas da tarde. Por que não liberou? Aí ele foi, desligou o celular na cara do homem, entrou, Deus falou que ia fazer um reboliço, foi lá em cima da mesa, pá! Ele jogou tudo no chão, bota o nome dela agora. Aí o enfermeiro virou para mim e falou assim, não adianta, ela não tem cartão do SUS. E naquela hora o velho homem vem, né, irmão? Quando eu botei a minha esposa na ambulância, ele ficou atrás de mim rindo. Eu falei assim, o número do meu sapato não vai ser só para pisar o diabo, não. Eu vou dar dentro da cara dela. Eu ia fazer assim, minha cunhada me segura e fala assim, não dá trela pro diabo, ele quer te derrotar. Aí eu vou e baixo minha cabeça, entro e vou em Campos. Quando eu chego em Campos, 3 horas da manhã, tem uma equipe médica esperando e falou assim, essa é a paciente da doutora fulana? Nós estamos esperando ela desde 4 horas. É aí que eu quero dizer que só acontece coisa com quem é crente. A Bíblia diz que nós receberíamos poder ao descer do céu o Espírito Santo. Irmãos, as coisas começaram a mudar. Quando a minha esposa entrou, eu não vi mais ela. Isso aí já era no dia 22 de dezembro de 2012. Eu não vi mais a minha esposa. E eu comecei a ficar vegetando em Campos, assim, igual um doido, não sabia andar em Campos. E eu me lembro que eu cheguei ali perto da igreja. Não sei se os irmãos conhecem. Ali tem onde... No caso a Beira Rio, no caso que é o Rio Paraíba, e a Igreja Universal do lado. Eu pensei assim, eu vou dar cabo à minha vida aqui, porque eu não tinha. Eu fiquei tão agoniado, porque passava crente perto de mim. Todos os crentes que passavam perto de mim, eu escrevi um bilhete assim, ora pela minha esposa que ela está morrendo. Ora pela minha esposa que ela está morrendo. Isso o dia todo. Você é crente? Eu nem falava que eu era crente. Eu sou. Ora pela minha esposa. Irmãos, Deus fez um reboliço tremendo. Eu vou encurtar a história.
Quando a minha esposa entrou naquele lugar, eles entubaram a minha esposa, limparam a minha esposa, conseguiram regular a pressão da minha esposa e deixaram ela na maca, numa cama. Depois falou assim: aguarda aí que nós vamos fazer um exame para você. Ela falou assim: mas eu vou sair daqui? Aí ele falou assim: só Deus sabe. E eu lá fora, porque eu não podia entrar. Quando foi dia 24 de dezembro, ela achando que ia fazer um exame, eles botaram uma roupa na minha esposa e caminharam a minha esposa num quarto. E eles foram com essa corneta chamada bumbuzela, foram na barriga da minha esposa assim, pá! Aí eles falaram assim: agora! Ela falou assim: agora que nós vamos fazer o exame? Não, é agora que nós vamos te operar, porque essas crianças aí já estão mortas aí dentro. Eles abriram a barriga da minha esposa, 4 médicos, tiraram a criança do tamanho de uma caneta esferográfica. E eu cheguei com a minha sogra, com meus primos, todo mundo, e a minha esposa gritou assim: ei, o menino nasceu. Eu falei: que menino? O nosso filho. Eu falei: que filho? Porque eu estava tão angustiado, tão tribulado. Tirou a criança, a esposa voltou ao normal, costuraram a mulher. E agora para resolver a questão da criança? Nós tivemos que colocar nome na criança. E eu já vim com o nome. Eu falei: o nome dele vai ser Neemias. A minha esposa: não, o nome vai ser Isaac. O meu nome vai ser Neemias. Então nós vamos colocar Isaac Neemias. Colocamos o nome da criança. Doutor, e a criança? Está aí. Qual é o caso dela? Ela vai morrer. No outro dia: doutor, qual é o caso da criança? Ela está aí. Está aí. Nós não desistimos dela não, mas ela vai morrer. 3 dias ouvindo isso na cabeça. No 3º dia eu vim aqui, peguei uns documentos, disseram que a minha esposa ia ter alta, pega o carro, passo por aqui, passo em Cambuci, deixa minha cunhada lá, quando eu desço eu vou ver o menino, dentro da incubadora. Irmãos, tamanho disso aqui. Doutor, qual é o caso do meu filho? Minha cunhada do lado, minha esposa operada, ele falou assim: ele está aqui, mas ele não resiste muito tempo não. Ele vai morrer. Minha cunhada, minha esposa, e eu. Troco de cunhada, minha esposa fica. Quando eu estou passando em Cambuci, eu desço Portela. E minha cunhada, a outra cunhada chorando. Eu lembro que eu levantei um vidro de um carro emprestado, que era um carro de presbítero, novinho o carro. Eu levanto o vidro, ligo o ar. Quando eu abro meu olho, eu estou dentro do hospital de Talcara. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Aí minha cunhada: o carro encapotou. Falei: como? O seu cansaço fez você dormir no volante. Eu fiquei preso na ferragem do carro, com essa perna aqui, o acelerador e a embreagem vem parar na minha virilha. E o volante quebrou, grudou no teto, porque se ele pegasse em mim, eu estaria morto. E todo o motor vem parar no meu joelho. Minha cunhada dá um parafuso lá, aí entra a história que eu quero te contar. Porque todo lugar que eu vou, celular, manda uma mensagem: ei filha, cheguei. Deu 1 hora, deu 2 horas e nada. Minha esposa grita lá: aconteceu alguma coisa com meu marido. E ela começa a gritar, minha cunhada recebe o telefone da minha outra cunhada: tá todo mundo bem, o Fábio foi ali na mercearia ali e tal, começa a inventar aquelas histórias. Minha esposa: aconteceu alguma coisa com meu marido? E minha esposa dá um grito dentro do hospital: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Porque o que eu fiz? O Senhor fala assim: nada, e o Senhor faz isso comigo, Senhor. Eu provei a Jó e posso te provar. E por aonde você vai, você precisa passar por isso. Aí acalmou o coração, começamos a trabalhar. Pastor Ademir, nós pagamos um preço. O preço já tinha pago, né? Nós só aceitamos a promissória, porque o preço Jesus já pagou, nós aceitamos a promissória paga. Nós ficamos 2 meses e 8 dias com aquela criança, e durante 20 dias um médico falava para mim assim: ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Mas só que nesse negócio de vai morrer,
Deus levantava uns crentes pentecostais dentro do ônibus e falava assim: o que você está fazendo aí? Eu falei: estou visitando meu filho. Ele falou assim: Deus mandou te entregar isso aqui para você. Deus supriu, sabe por quê? Eu tive que entregar a sorveteria todinha para o presbítero lá da igreja, porque eu quebrei o carro dele todo, não tinha condição de pagar. Vai da sorveteria embora. E Deus começou a levantar crente. Mas 3 coisas que me chamou a atenção. Eu vou parar o testemunho para a gente poder entrar na palavra. E eu precisava contar isso aqui. A primeira estávamos orando no monte. Eu gosto de orar no monte. E eu estava orando lá, não estava aguentando mais. Senhor, me ajuda, visita meu filho, visita minha esposa, visita. Só que eu me lembrei que no dia que eu acordei em tal cara, quem estava do meu lado? O pastor. Eu falei: pastor, olha só, se o inimigo pensa que a gente ainda vai para o campo missionário, a gente vai. Tu vai assim mesmo? Vou. Com o menino assim, pastor, vai. Eu, meus 2, minha filha e meu filho e minha esposa, nós vamos. E aí Deus começou a trabalhar. E naquele dia do monte, pensa naquele dia, eu ganhei variedade de língua, eu fiquei tão renovado naquele dia, eu botei minha cara dentro do pato de mato. A Bíblia diz que quando orar, coloca a boca no pó, que haja resultado. Eu, meti a cara no pó, Senhor, e orando, e Deus falou comigo assim: sai daí, visita teu filho. Eu falei: Senhor, como? Sai daí, visita ele agora. Eu falei: Senhor, como? O ônibus já está indo embora. Eu já perdi o ônibus, eu tinha que pegar o ônibus 10 para as 11 de Pádua para chegar em Campos 3 horas da tarde. Eu falei: Senhor, como é que eu vou? Só que a gente tinha levado, irmão, um crente da igreja batista lá pro monte. Pensa num garoto assim, peça de museu, bom demais, valioso, crente, só que era tradicional demais. E resolveu ir pro monte com a gente. Chegou lá, meu pastor, ele olhou para mim e falou assim: eu não entendo nada desse negócio de mistério de língua, mas a voz de Deus apareceu para mim e mandou levar você lá para Campos, porque Deus vai fazer um mistério na vida do teu filho. Solta assim, segura na mão dele, labando da calabadária. Então ele olhou para mim e falou assim: eu não entendo o que tu fala, eu não sei de nada, mas Deus mandou eu ir contigo. Desce eu e ele. Quando chega lá, Deus usa uma irmã e fala assim: pega a sua esposa também, que está lá na casa da sua sogra. Eu ouvi minha esposa falando, chorando. Falei: filha, se arruma aí, que o irmãozinho vai levar a gente. É só o tempo de você trocar de roupa. Só que Deus tinha falado comigo assim: ó, tu vai entrar na UTI, vai levar um óleo e vai ungir seu filho. Eu falei: Senhor, tu não sabe que quando passar na UTI a gente tem que praticamente lavar o corpo todo? Como é que eu vou levar um óleo, Senhor? Aí eu não levei o óleo. Quando chegou em São Fidélis, o Senhor: o óleo, meu filho. Falei: irmão, para o carro aí que eu vou comprar um óleo. Entrei numa loja evangélica, contei um testemunho para a mulher me abençoou, orei com ela, entrei e fui embora. Quando eu entrei lá dentro do hospital, plantadores de cana em campo, Deus falou assim: passa o óleo. Eu falei: Senhor, o óleo vai sair com a água. E Deus falou assim: o óleo sai, mas a unção não. Aí eu fiquei feliz demais, eu entrei, ungi, irmão, passei, olha até aqui, ó. Cheguei lá, ungi, o menino estava assim, ó, uma flor. Eu entrei, olhei para minha esposa, olhei para o lado, o irmão Batista, ele saiu lá de Pádua até lá em Campos chorando: Deus vai curar seu filho, Deus vai, só profetizando. Eu falei: Jesus, coisa boa. Ele falou assim: eu vou ficar aqui na porta e vocês sobem. Quando eu coloquei a mão no meu filho, irmão, eu ungi mesmo. Naquele dia eu fui ousado. Quando Deus fala, a gente é crente, né? Eu imagino Davi quando olhou para a cara de Golias. Ei, Golias, você é bobo demais, né? Se tu acha que tu é grande, tu não viu o tamanho do meu Deus. Aí ungiu tudo. Quando eu botei a mão no menino, irmão, ele abriu como uma flor. A minha esposa olhava para mim assim, e ele se despertava de pequenininho, irmão. Ele ficou um baita do menino. Aleluia! Eu olhei assim: vambora, mulher. Ela chorando ali: tá bom, mas claro que tá. Não vou falar que não, claro que tá. E aquele doutor, com a muletinha na mão, já estava mancando. Aí ele vinha para mim: e meu filho, doutor? Vai morrer. Tá bom, pode deixar. E começamos a orar. E aonde que você ia, era bilhete e tal. Numa quarta-feira, eu tinha que estar lá. Eu fui. Quando eu cheguei, a minha cunhada trabalha nesse hospital, lá de Pádua, e a enfermeira viu minha cunhada chorando e perguntou para ela assim: o que aconteceu? Ela falou assim: eu estou com um sobrinho muito ruim. Ela falou assim: me dá o nome do seu sobrinho que eu vou entregar lá na minha igreja. Minha cunhada vai lá e escreve o nome, dá na mão da menina, a menina volta. E quando eu estou saindo de casa, na padaria, ela fala assim: Fabinho,
Ontem à noite, e eu me arrumado para ir para cama. Aconteceu um negócio na nossa igreja. Eu falei, o que aconteceu? Cheguei lá, levei o nome do Isaac, o pastor foi e falou assim, irmão, para o culto que nós vamos orar. Eles oraram de 7h30 às 9h, pela vida do seu filho. Mas não teve culto, não. Aí Deus batizou com o Espírito Santo, uns teve umas almas convertidas lá. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí vai eu para Campos, feliz da vida, cheio da presença de Deus. Subi, vi o meu filho e falei assim, quando eu cheguei lá era outro médico. Já não era mais um médico atribulado, era uma doutora. Doutora, e aí, como é que está o seu filho? Seu filho? Ontem nós íamos ligar para você buscar o cadáver, porque esse menino deu 3 paradas cardíacas. Ele deu uma 7 horas, deu uma 8 horas e deu uma 9 horas. Nós fizemos de tudo para animar. Eu falei, pronto, ela só vai me dizer onde está o menino. Só, meu filho, quando deu 9h10, o menino voltou. E esse menino não vai morrer, não. Esse menino... Aí, opa! Eu não vou dizer. Ele vai viver. Deus usou uma igreja para interceder pela vida do meu filho. Deixa eu abrir um espaço aqui. Se você pensa que você está sozinho na hora da luta, talvez a sua igreja não entende, mas Deus levanta um outro povo. Deus levanta um outro povo para interceder pela tua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, mas quem sabe nessa noite o teu nome está na boca de outra pessoa que está intercedendo pela sua vida. O tempo passa, o menino começa a criar força, e nós começamos a visitar, e é tão engraçadinho, né, irmão? E ele começava a olhar pra gente, sabe, eu tenho uma foto dele lá que é aparelho puro, e mesmo assim ele olhava pra gente, parecia que ele esperava a gente. Só que a nossa preocupação é que ele não tinha se alimentado ainda. E nós pegamos a minha esposa de Campos, botamos em Macaé, que Macaé era mais perto. E eu fui visitar. E eu comecei, irmão, a entrar naquele lugar. A incubadora pequenininha, eu me lembro quando eu coloquei a mão. Cada dia que eu ia lá, era um aparelho diferente daquela criança. E eu olhei. E o que mais me chamava a atenção é que quando você entra na UTI neonatal, você só pode olhar o seu filho, você não pode olhar o filho de ninguém. Que se você olhar o outro, a enfermeira fala assim, vem quem? Eu vim improvisar. Não, aqui. E tinha um menino chamado Davi, nasceu só porque bebeu um copinho d'água lá na barriga da mãe, lá, assim, de ir no bebedouro e beber água. 3 dias depois o menino morreu. Eu falei assim, se o dela morreu, eu desacreditei tudinho, o meu vai morrer também. O outro nasceu bonito, grandão, forte, bebeu uma aguinha antes do tempo, podia beber água, só se beber leite quando nasceu, morreu, o meu vai morrer. Aí, irmãos, eu entrei, coloquei a mão no incubador, eu já não tinha força mais para orar, e eu me lembro que eu cantei essa música assim, mestre, o vento balançou o meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vê? Será que eu vou? E eu esqueci que eu estava na UTI, irmão, e comecei a cantar. Daqui a pouquinho a enfermeira entra debaixo dos meus braços assim e fala assim, tu tá chorando por quê? Aí eu falei assim, minha irmã, no estado do meu filho. Ela falou assim, cala a boca, fica quieto, que aqui é lugar de silêncio. E hoje o teu filho está mamando a primeira gota de leite. Eu falei assim, eita Deus. Aí eu saí de lá confortável. Mas aí tu me pergunta assim, era uma mamadeira? Não. Era um copinho? Não. 5 ml de leite. Glória a Deus, aleluia. 5 ml de leite, uma sacolinha preta em cima assim, ó. Ô, irmão, não sei nem se aquilo descia de uma vezada só. Aí eu vou abrir outro parênteses. Aquilo que você joga fora salva a vida. Aquilo que você rejeita às vezes na sua casa, que você fala assim, não serve para nada, irmão, poupa uma vida. Eu aprendi a economizar. Se 5 ml de leite dava vida ao meu filho, imagina quantos ml de leite nós já jogamos fora da nossa casa. Quantos pão da nossa mesa a gente deixou de dar para o necessitado. Quantas coisas boas que nós poderíamos compartilhar. Tem gente morrendo aí, irmão, e nós temos jogado coisa fora. A Bíblia diz que nós seremos testemunho do Senhor. Espera aí, deixa eu falar uma coisa. Segura o relógio. O menino começou a engordar, começou a desenvolver, mas a nossa preocupação é, ele vai sair dali? Leva minha esposa. O menino já estava bom, só não podia tocar na criança, só pela aquela luvinha da incubadora. Quando a gente chega lá, o curativo no pé. Minha esposa cai na ousadia e pergunta assim, doutor, que curativo é esse?
Aí ele fala assim, é um erro médico. Ah, mas um erro médico? É. Tem cura? Tem, nós vamos amputar o pé do menino. Aí minha esposa, meu Deus, mulher é um negócio de Deus, né? Mulher é tremenda. Aí chora a palavra, calma minha filha, vamos para casa. A esposa já estava alegre, foi lá embaixo a alegria dela. E começamos a orar. Daqui a pouco, irmão, pensa num negócio gostoso. Começou a brotar oração de tudo, qualquer lugar, a gente mandar mensagem. Naquela época não tinha o WhatsApp, não estava tão, era só aquele SM, né? Aquela mensagenzinha. Apareceu um pastor lá chamado Sabino, que eu não sei nem onde que é, mandava uma mensagem todo dia, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Falei, meu Deus, de onde que é esse homem? Acho que esse homem é até online. Eu não sabia, acho que o homem era de computador mesmo, não tinha pastor nenhum não, era Deus mandando o negócio. E começamos a ver aquilo tudo. Quando fomos 3 dias depois, fomos ver lá. A médica lá que me dá a surpresa, disse assim, olha só, apareceu um médico aqui, cirurgião de criança, entrou no nosso UTI, só para operar o pé do seu filho. Fiz uma raspagem, até no osso, fechou o curativo e falou que depois vai vir aqui para não dar mais medicamento ao seu filho. Como é que era? Era um homem de branco que entrou aqui, nós não conhecemos o doutor, só entrou aqui para cuidar do seu filho. Eu falei, opa, Jesus visitou o UTI, glória a Deus. Aí entrou lá, tranquilo. E o tempo foi passando, irmão. Só que a preocupação de mamãe era o seguinte, ó, a gente nunca tinha visto na televisão o hospital que meu filho foi internado. Naquele dia ligava lá o repórter e dava assim, criança fulano de tal morreu. A minha esposa, ai meu Deus. Mulher, né, rapaz? Aí começou aquilo na cabeça. Vamos para Campos. Chegamos em Campos, a esposa, será que ele está bem? Está bem. Será que ele está bem? Está bem. Fomos almoçar no restaurante pertinho do hospital. Uma distância como daqui, mais ou menos, nos carros que estão lá fora lá, o garçom almoçando, ele fazia assim pra gente, assim, ó. E ele, falei, gente, será que esse cara está desconfiado que a gente vai roubar? E a gente assim. Daqui a pouquinho ele larga o prato. E ele vem dessa posição assim mesmo, ó. Assim diz o Senhor. Tenho eu uma obra contigo no campo missionário. E a minha esposa chorando, ele, prepara as malas que tu vai num tempo determinado de Deus. E porém te digo assim, mulher, o teu filho que está na UTI, eu vou tirar ele por esses dias. A gente esquece que a gente é crente no lugar desse, irmão. E começa a falar em língua pra lá, em língua pra cá. No começo a gente fica meio acanhado, a gente fica com vergonha. Mas quando o fogo pega, irmão, eu batia na mesa, a esposa chorando. Irmão, passou um tempo, meu filho veio. Veio mais bonito do que eu pensava. No dia que eu peguei nos meus braços, eu fiquei tão feliz. Levamos ele para casa, 2 meses depois nós estamos indo para o campo missionário. Quando o pastor coloca a minha filha, eu já tinha ido com a minha sogra na frente, porque minha sogra queria saber onde minha mãe e minha esposa iam morar. Quando a minha filha entra aqui no carro do pastor, quando chega mais ou menos no Espírito Santo, minha filha começa a rir e fala assim, 7 anos, vocês vão para o campo missionário, mas o chamado é meu, como eu não posso ir, eu sou pequena e vocês vão me levar. Aí ela falou assim, mamãe, o chamado é meu. Ela começa a rir dentro do carro, e o pastor, que isso, menino? Ela falou assim, pastor, o chamado é meu, mas eu sou criança, então mamãe e papai que vai. Só que na segunda-feira, antes da gente ir, os presbíteros e os diáconos foram lá em casa fazer um culto de ação de graça. Deus levanta um presbítero e fala assim, engraçado, você vai, mas você vai voltar, e você só vai lá por causa de uma alma. Meu filho já estava bonito, irmão. Se eu for rasgar aqui o que aconteceu com meu filho, você não nem vai acreditar de tanta coisa que aquele menino passou. Eu só cheguei nessa experiência para você entender como vale o valor de uma alma. Como vale dar testemunho de uma alma. Estou dentro do texto. Quando eu cheguei lá em Pernambuco, arrumar uma casa do dia direitinho, o pastor foi embora 2 dias depois, minha sogra veio e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar na congregação. Penso, conheci todo mundo, eu sou muito dado às pessoas, e começamos a atender. 32 pessoas batem na nossa porta. Ô, o senhor é o pastor do Rio de Janeiro? Eu nem era pastor, eu era presbítero, mas me chamaram de pastor na época. Sou sim. Olha só, eu tenho 32 pessoas que eu não posso apresentar. Eu sou um presbítero, estou desviado, assim mesmo. Estou desviado, mas eu sou vendedor ambulante. Então, aonde que eu passo, eu falo do amor de Deus. Só que eu não posso apacentar ninguém, porque eu estou desviado do evangelho. Mas, rapaz, desviado, o cara ganhou alma.
o senhor pode apacentar para mim? Aí eu liguei para cá, conversei com o pastor vai lá ver. Fui lá ver, irmão, uma casa cheia de crente novinho, que nunca tinha sido batizado ainda. Eu falei, que coisa boa. Onde você é? Eu frequentava a Madureira aqui de cima, aqui, eu frequentava aqui. Sobe. E começou. Nós ficamos lá 7 meses. Quando deu 4 meses, minha esposa teve que voltar. Porque a licença dela acabou, do estado, e descobrimos que ela estava com um tumor na cabeça, tamanho de uma laranja. E eu fiquei lá mais 2 meses quebrando a cabeça. Já tinha mudado o pastor, já não era mais pastor Cícero, era pastor Wilson, e eu ficava assim, o que eu vou fazer com a minha esposa lá, o que eu vou fazer? Minha esposa me ligando, vem, e eu só podia sair de lá quando o outro pastor chegasse. E nessa brincadeira, eu deixei a congregação que eu dirigia com e abrimos um trabalho em Petrolina, um outro galpão. Deus nos honrou naquele lugar, irmão. E eu me lembro que no dia que o pastor falou assim, estou saindo daqui para te buscar, eu estou indo de carro, eu vou te buscar. Eu falei, beleza, pastor, tranquilo. Nós passamos a nossa congregação para Petrolina de lá, para a Assembleia de lá, que ficamos, né, assim, para não precisar deslocar daqui. E quando eu entrei na casa do irmão, eu já estava na casa desse irmão já há 1 mês, dormindo na casa dele, porque eu estava fazendo um trabalho. Isso que eu fui num lugar chamado Zacolão, de 60 quilômetros onde eu estava, e voltei e falei assim, não, eu vou contar para esse povo que eu vou embora. Quando eu entrei, estava o diácono Francisco assim, eu falei, Francisco, olha só, o pastor está vindo me buscar e eu vou embora. O interessante é que Deus falou comigo que eu vim aqui só por causa de uma alma. Eu acabei de falar, irmão. E sai um cara do banheiro gritando assim, ei pastor, sou eu! O homem que o senhor falou aí sou eu. Eu falei, não é você não. É eu sim, pastor. Por quê? A minha esposa me abandonou, me traiu com fulano de tal, e eu ia me enforcar agora. Eu estava em cima do banheiro, botei a corda no caio, subi em cima do sanitário, botei a corda no pescoço, e o senhor entrou aqui na hora que eu coloquei a corda e disse que Deus tinha trago o senhor do Rio de Janeiro por causa de uma alma. E Deus falou comigo assim, eu trouxe um cara de longe, agora é você que escolhe, ou inferno ou céu. Esse homem veio só para te ajudar. Ele vai tirar a corda, coloca na minha mão, eu repreendo o espírito da morte. 5 minutos depois o diácono fala assim, pastor, o senhor pode ir embora para o estado do Rio, que a profecia se cumpriu. Vai embora! Meu Deus! Hoje o menino é diácono lá na Assembleia lá. O texto vai nos dizer, e eu vou parar por aqui, que nós vamos ser testemunhas do Senhor. O que eu questiono tudo, por que um preço tão caro? Por que aconteceu tudo isso? Por causa de uma alma. Quando a minha esposa gritou lá dentro, Deus falou para ela assim, olha, para o lugar onde você vai, você precisa passar por isso. Nós vimos pessoas comerem, irmão, sobra de arroz com bichoca lá onde nós estávamos. Nós vimos muitas mães de noite vender seus filhos na base do Rio São Francisco para sustentar a casa. Eu entrei em muito lugar, irmão, muito lugares, onde pessoas não tinham que comer. Isso em 7 meses. Mas foi o melhor lugar que Deus manifestou a sua glória, foi lá. Todo mundo disse que eu era louco, que eu ia passar fome com meus filhos, e meu filho só foi conhecer água de torneira quando voltou para Pádua, porque bebia água de coco, porque um pastor da igreja adventista chegava lá em casa e falava assim, tu é o Fábio? Sou, eu vim aqui para te entregar um negócio, toma. E Deus falou comigo que você não pode se contaminar com a comida daqui, toma. E eu tirava a foto e mostrava para todo mundo, pastor. Olha a minha geladeira como é que está. Os ímpios iam lá em casa e me davam acerola, me dava manga, me dava banana. Teve um que falou assim, ei pastor, vou te cadastrar aqui numa cesta básica que vem toda semana. E toda semana vinha. Toda semana tinha carne, toda semana tinha legume, toda semana tinha batata. Eu dividia com os outros. Eu aprendi a comer carne de bode lá, irmão. Gostoso demais. Tu ri, mas o negócio é sério. Eu aprendi a comer farinha com açúcar, ruim demais. Mas eu posso falar um negócio para você? Eu fiz uma amizade tão grande naquele lugar. Glória a Deus. Pastor da igreja batista ia lá em casa, da metodista lá em casa, da Deus e Amor lá em casa, tudo me socorrer. Ei pastorzinho, tudo bom? Tudo bom? Deus mandou vir aqui te ajudar. Toma.
e eu fazendo a obra. Talvez você entrou aqui e não sabia nem como ia resolver o seu problema. Mas Jesus falou ali para os discípulos, diz o seguinte: ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês receberão poder. O poder para ser testemunha do Senhor. E no dia de Pentecostes aconteceu isso. Só que a igreja que estava em Pentecostes, ela tinha perdido Jesus. A igreja que estava em Pentecostes, ela ainda não estava firmada ainda. Muitos deles desistiram e falaram assim: vamos embora. E só ficaram algumas pessoas naquele lugar. A igreja que estava em Pentecostes, ela estava desiludida porque seu mestre havia morrido. Embora Jesus havia ressuscitado, a esperança deles se disse: será que ele vai voltar mesmo? Será que isso é verdadeiro? Mas Jesus havia dito assim: eu preciso ir, porque se eu não for, não vai haver outro em meu lugar. O que eu acho interessante, irmão, quando eu estava no campo missionário, pastor Ademir, e que às vezes nós na cidade nós não entendemos isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos deu para cada um uma língua, conforme cada um falava aquilo que o Espírito Santo vos concedia. Lá no campo a gente falava a mesma língua, o batista gritava lá, o metodista gritava aqui, a gente dava glória a Deus junto. Não tinha um rótulo, não tinha placa, não tinha divisão entre nós. Eu me lembro que quando eu fiz um culto lá na frente da congregação, ainda tirei uma foto e filmei, mandei no pastor. Ele falou: quem está aí? Eu falei: pastor, quem vai pregar hoje aqui, está aqui, ó. Um pastor da Batista, outro da Presbiteriana, e no final, bênção apostólica, um da Adventista. Ele falou assim: tu não vai fazer isso? Eu falei: vou. Vou, porque os homens me ajudaram, os homens uniram comigo, os homens choraram comigo lá no campo missionário. Eles foram profetizando na minha vida. Deixa eu te dizer, Deus vai levantar você para abençoar o lugar onde você está. Eu não sei que tipo de preço você está pagando. Peraí, você não está pagando preço, você só está recebendo a promissória, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Pastor, e a tua filha? Minha filha volta. Hoje ela está aprendendo inglês e ela quer ir para o Japão. E ela fica assim: vou para o Japão pregar a palavra. Está com 12 anos. Eu vou para o Japão pegar a palavra. Agora cismou de quer ir para a Marinha. Aí está lá: vou para a Marinha ser médico. Aí você está chorando: Senhor, será que eu vou ser médico na Marinha? Eu falei: chora desse pai, não, meu filho. Se você falou que vai para o campo missionário, como é que você vai querer ser da Marinha? Ela falou assim: não, eu quero ser da Marinha primeiro para depois ir para o Japão. Eu falei: então tá bom. Como é que está a tua vida? Aleluia! Tu vai receber poder para ser testemunha do Senhor. Pastor, e o pé do menino? Vai lá em casa. Bota uma bolinha no pé dele. Vai lá. E o que aconteceu? Aí a minha esposa lá em Petrolina segura o pé do menino e fala assim: engraçado, né? Ficou uma cicatriz feia. Aí o Senhor fala assim: como é que você vai dizer que eu passei por aí? Eu deixo a marca onde eu passei. A minha esposa tirou a mão. Deus vai marcar você, irmão. Deus vai marcar você com o seu espírito. Quando tu estiver lá, Deus vai marcar. Deixa eu dizer para você: nenhum caminho já começa lisinho igual esse asfalto. Você tem que abrir, quebrar pedra, tirar, remover do lugar, pagar preço para algumas casas sair do caminho. Deus foi tirando as coisas do nosso caminho. Ele foi endireitando. Peraí, irmão, mas foi luta? Foi nada. A minha esposa, quanto antes e depois do Isaac, ela diz assim: sou mais crente antes eu não era nada, agora eu sou mais crente agora depois do Isaac. A minha esposa ficou mais crente, eu fiquei mais crente. Meu sogro, meu irmão, ficou igual a seda. Está lá do lado da minha sogra, completou 50 anos de casado. Parece até obreiro, bota uma gravatinha. Manso, humilde. Só que só tem um porém. Para vocês aí que acham que seu esposo nunca vai aceitar Jesus, seu pai, a minha sogra é dirigente de círculo de oração há 38 anos. Meu sogro chega bêbado dentro de casa, quebrando tudo, destruindo tudo. De uma coisa eu falo, ele quebrava tudo, mas ele nunca deixou de levar os filhos para a igreja. Ele falava assim: o lugar de vocês são aí. Minha sogra tem 5 filhos e nenhum deles conhece o mundo. Tem 2 casadas e 2 solteiras.
E um menino que casou agora e que a medicina disse que ele não ia nem chegar a tempo de casar.